Olá, tudo bem? Quarta-feira com chuva aqui em Joinville. Agora são 6h15 da manhã aqui em Joinville. Pessoal, muito obrigado por vocês voltarem a acessar a TV Feudalismo Atual, né? Eu fiquei um tempo afastado porque eu era candidato a vereador aqui em Joinville. Eu fiz 80 votos, tá? Eu fiz 80 votos, não gastei dinheiro, conversei com bastante gente, né? Aí o pessoal fala assim, pô, mas por que tu só fez 80 votos, não sei o quê. É que realmente a gente não tem condições de ir em todos os lugares onde que a gente tem conhecido, a gente circulou a pé, né, pelos bairros aqui. E o povo não quis votar na gente. O povo não quis votar. A tendência aqui em Joinville é uma opção pela extrema-direita. Tem gente que não gosta que a gente fala que é extrema-direita, mas não é direita. Isso que está aí hoje em Joinville não é direita. A direita, gente, ela prioriza o quê? Uma economia liberal e um pensamento conservador. Ok? Isso é o normal da direita. O que a gente está vivenciando hoje em Joinville, em Santa Catarina e no Brasil é um movimento reacionário. Reacionário. Então, isso é uma característica de quando ocorrem crises no sistema capitalista. Então, quando o padrão de vida das pessoas cai um pouquinho, a tendência é o quê? As pessoas tentar encontrar um bode expiatório, um culpado. O culpado hoje, para essas pessoas, é o PT. É o PT, é a esquerda no Brasil, né? Eu falei no vídeo anterior e vou repetir. Mas, por exemplo, essa crise econômica também está ocorrendo nos Estados Unidos, está ocorrendo na Europa. Então aí que eu digo para vocês, de quem é a culpa na Europa dessa crise econômica? De quem é a culpa nos Estados Unidos? Será que é da esquerda norte-americana? É da esquerda na Europa? Não. Então, com isso eu quero dizer o seguinte, que a pessoa, né, a pessoa foca localmente, mas o problema é global. Só que a pessoa, ela não tem conhecimento, ela não tem paciência. O cidadão comum, de uma forma geral, ele não tem paciência, né? Ele não tem nem tempo para tentar um esclarecimento, né, gente? A maioria das pessoas, elas estão aí no dia a dia para lutar pela sua sobrevivência. E muitas vezes elas são informadas, elas são influenciadas pela primeira coisa que aparece para elas, né? Então, antigamente era um jornal famoso aí do Brasil, né, que passava às 8 horas da noite na televisão, né? Hoje não, hoje é aqui, ó, é o celular. E as pessoas aceitam qualquer coisa aqui. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, ó, hoje as pessoas, elas não estão sendo conservadoras, elas estão sendo reacionárias. E o que aconteceu aqui em Joinville foi que mais de 70% do povo votou num projeto de extrema-direita. O povo votou num projeto de extrema-direita. Ah, mas o que tu está dizendo? Eu estou dizendo o seguinte, que é um projeto de extrema-direita. Mas eu não sou contra o radicalismo. Ok. Você até, digamos assim, não queria um projeto de esquerda, que é um direito teu, mas você acabou votando num projeto que vai
continuar defendendo os interesses de uma minoria poderosa aqui da cidade, de uma classe dominante, que é favorecida pela economia. Então, se você depende do serviço público, se você necessita do serviço público, a tendência é o quê? É a precarização. E vai vir essa precarização, porque é o seguinte: você precisa do meio da via política para fazer as alterações. E o povo deu esse aval. O povo avalizou, o povo chancelou o projeto político vencedor aqui na cidade. Você que está feliz aí pelo resultado da eleição? Você está feliz, né? Você faz parte dos mais de 70% dos eleitores de Joinville que aprovaram a continuidade desse projeto político aí. E o projeto do Legislativo também, né? Porque o Legislativo vai votar no projeto do Executivo, né? Os vereadores vão apoiar o prefeito. Então vai vir o quê? Um aumento da privatização, da terceirização do serviço público de Joinville. Então você caiu nessa lábia neoliberal. E isso é bom. Isso é bom, sabe por quê? Isso é bom porque tem vezes que a gente aqui, falando na internet, a gente tentando orientar as pessoas não se dão conta disso. As pessoas, não, esse cara aí tá falando besteira, esse cara não sabe nada, né? Mas a gente tenta, né? Falar um pouquinho. A gente tenta falar. Porque a gente faz comparações, né? Com alguns momentos históricos do mundo. Então, quando dá uma crise no capitalismo, sempre você tenta culpar alguém. Hoje no Brasil, por exemplo, o PT surge em 1980 no Brasil. Antes disso, o Brasil já era administrado. Então, todos os países do mundo existe uma burocracia. A burocracia existe antes do PT. Mas aqui no Brasil eles acham que tudo que existe de burocracia, de assistencialismo, de políticas sociais é coisa do PT. E como é que era antes, quando não existia PT? Eu estou dizendo PT aqui porque o PT é o partido mais representativo em relação à esquerda, a políticas de esquerda. Mas tem o PSB, tem o PDT, tem o PCdoB, um monte de coisa assim. Então é estranho o seguinte, né? É estranho que a classe média ela tem medo, ela é contra o assistencialismo para as pessoas mais humildes, mas ela não é contra o assistencialismo para as pessoas mais ricas, né? Então aí é que a classe média paga o mico. Porque a classe média, ela culpa os pobres pela crise econômica no Brasil, ou pela crise social. Mas ela não culpa quem controla o dinheiro do país, que não faz questão que esse dinheiro, esse bolo do dinheiro seja dividido. Então daí o que acontece? Você ainda tem as instituições para defender a própria classe média, o povão. Aí eles querem o quê? Implodir as instituições no Brasil que defendem ainda a sociedade. Porque esse é o objetivo da extrema-direita poderosa no Brasil, né? Porque a legislação, a Constituição, as leis ainda seguram o ímpeto egoísta dessa classe dominante que quer enriquecer mais ainda. Só que daí eles conseguem fazer com que o povo vá contra as instituições, né? Então não é que, por exemplo, assim, não é que as instituições não cometam erro.
Claro que cometem erro e tal. Mas uma coisa é você querer corrigir as instituições que precisam de uma reforma no Poder Judiciário, por exemplo. Precisa de uma reforma no Poder Judiciário, no Poder Legislativo no Brasil. Precisa? É claro que precisa. A justiça precisa ser... o povo precisa ter um acesso... Entender como funciona o Poder Judiciário. Precisa entender como funciona o Poder Legislativo. Precisa entender como funciona o Ministério Público. A gente precisa combater com certeza os altos salários no Poder Judiciário, no Poder Legislativo, no Poder Executivo e até no Ministério Público. A gente tem que combater os altos salários entre os militares. Com certeza. Né? Só que daí o que acontece? Tem muita gente ganhando dinheiro aí e você, nesse ponto, você está corretíssimo. Né? Só que daí o que isso... na lábia de quem esse povão cai, principalmente a classe média, né? A classe média no Brasil está sendo uma vergonha, né? A classe média, em vez de ela tentar reformar o judiciário, tentar reformar o Poder Legislativo, o Ministério Público e até as Forças Armadas, ela faz o quê? Ela quer derrubar tudo isso. Ela quer derrubar. E você, da classe média, você de extrema-direita, querendo derrubar as instituições, você vai fazer justamente aquilo que a classe dominante quer. Porque quanto menor o Estado, mais força os ricos, os megacapitalistas, os banqueiros terão. Entende? Mas é claro que não é... Você olha o olerite de muitos do Poder Judiciário, isso ali é vergonhoso, né, gente? Isso ali é vergonhoso. Um país pobre como o Brasil, você olha aquilo ali, é vergonhoso. E aí você tem que cobrar de quem? Você tem que cobrar do teu deputado federal, do teu senador, que ele vote por uma reforma no Poder Judiciário, que ele diminua o salário de senador, de deputado federal, de deputado estadual, de vereador. Você aqui de Joinville, que você votou nos mesmos vereadores que aumentaram o salário dele ano passado. Você aprovou isso. Você critica o judiciário lá em Brasília, o Xandão, você critica o Xandão, só que você não critica o Poder Legislativo aqui que deu aumento aqui em Joinville. Você não critica o prefeito que assinou o aumento dos vereadores ano passado. Você tem a memória curta, né? Eu sei disso, que você tem a memória curta. Mas se lá em Brasília precisa de uma mudança, assim, de uma reforma, o Poder Judiciário é necessário. O Poder Legislativo é necessário. O Poder Executivo é necessário. Aquilo que o Montesquieu criou lá atrás, né, a teoria dele, é corretinha, não tem nada de errado, é certa. Só que é injusto os altos salários do Poder Judiciário. É injusto o alto salário dos políticos. Só que, no caso particular aqui de Joinville, o povo que é contra o que acontece lá em Brasília, não foi contra o aumento salarial dos vereadores aqui em Joinville. Por que não foi contra? Porque a maioria do povo de Joinville votou nos mesmos vereadores. Você votou no mesmo vereador. Eu não sabia disso. Não, mas você votou. Você votou nos caras. E você votou num projeto que vai impulsionar, vai incentivar a terceirização do serviço público em Joinville. Mas isso é bom, Juliano. Isso é bom. Pra que ter servidor? Pra que ter servidor público, né? Você acha
que um médico que estuda mais de 10 anos vai querer vir para Joinville para trabalhar de forma de contratinho na prefeitura, contrato temporário? Porque aqui no Brasil é o seguinte, né? Aqui a pessoa não estuda, a pessoa não se esforça, aí vai para uma empresa, né? Porque a pessoa não estudou, não se qualificou, aí vai chegando a idade, daí o que sobra para ela são os serviços sem, assim, especialização. Aí existe um grupo da sociedade que vai, estuda, faz faculdade, faz doutorado, e aí o povo acha que aquele cara que não estudou deve ganhar a mesma coisa que aquele cara que estudou, que se qualificou, que concorreu para passar no vestibular, para uma federal, que é um vestibular concorrido. Aí ele quer ganhar a mesma coisa que um cara que ficou mais de 10 anos, 12 anos estudando. Não dá, né, gente? Aí você chama esse servidor público que está na ponta do atendimento, num hospital, num pronto atendimento, numa unidade básica de saúde, numa escola, andando na segurança da sociedade, né? Dando segurança para a sociedade. Aí esse cara você compara com um servidor do judiciário, do legislativo. Não é por aí, né? Por exemplo, um policial que se expõe na defesa do cidadão, que corre o risco de vida, esse cara precisa ganhar bem. Uma professora que dá aula 8 horas por dia, essa professora precisa ganhar bem. Um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem que também está salvando a vida das pessoas no hospital, essa pessoa precisa ganhar bem. E você, cidadão comum, você diz que o policial, o professor, o médico, o enfermeiro é um marajá. Claro que numa dessas existe algum lá que não está fazendo a coisa certa. Sim, mas quantos funcionários da iniciativa privada, das indústrias aí, também fazem maracutaia? Né? Então no Brasil, eles sempre tentam denegrir o serviço público, mas nunca denegre o que acontece na iniciativa privada, como se a corrupção só ocorresse no serviço público. Né? Qual que era o nome do cara lá? O Tocqueville lá, o pensador francês, ele dizia que vai ter um momento onde as pessoas ficarão tão individualistas que elas não precisarão, elas não precisarão da sociedade, elas sentirão, né, dentro delas assim, eu não preciso mais do outro. É o que está acontecendo agora. A individualização, o egoísmo leva a um distanciamento da política. Isso se chama o quê? Extrema-direita. A extrema-direita é assim, né? Beleza, pessoal? Obrigado pela sua audiência. Eu volto em breve com outro comentário aqui na TV Feudalismo Atual.